quando eu compartilhei a tela num teste, eu não vi o que estava escrito na tela, então eu vou compartilhar e não vou ver, então ela vai fazer isso por mim. Tá, Luísa? Estou tentando. Está tentando. Às vezes demora um pouquinho a carregar. Tá aparecendo alguma coisa? Até agora não, Luísa, tá tudo escuro. Peraí, deixa eu tentar de novo. Eu também não sou tão boa para as coisas de tecnologia. Pois é. Eu posso tentar, mas eu não vou enxergar. Quer dizer, quando eu compartilho, eu não sei, eu posso fazer o teste aqui de compartilhar. Agora está entrando. Entrou. Influência da tonalidade. Apareceu. Entrou? Obrigada. Entrou. Que bom. Só que eu estou em cima agora eu saí da tela, estava em cima do texto. Então, vocês estão vendo aí, primeiro, podem me perguntar por que eu tenho 2 títulos, né? Pode ser até um pouco incoerente 2 títulos. Na verdade, um título é o título do cadastro do projeto, né, dos projetos no DECAR, né? Esse título se manteve ao longo desses anos, porque, na verdade, os estudos desenvolvidos foram, né, derivações de uma grande, né, eu diria, uma linha de pesquisa mais ampla, né? Eu coloco raciocínio e resolução de problemas, efeito de conteúdos de enunciados de problemas nos processos inferenciais humanos. Esse título é um título muito amplo, né? Eu estou incluindo em raciocínio e resolução de problemas, que são 2 linhas, né? São 2 áreas da psicologia. Mas, porque eu anteriormente já estudei essa questão da tonalidade afetiva também, resolução de problemas, não exatamente raciocínio dedutivo, mas eu mantenho esse título para poder ser um guarda-chuva mais amplo para outros projetos que têm sido desenvolvidos. Então, e dentro desse título mais amplo, né, eu tenho o meu projeto mais específico, né, o projeto e os seus estudos, intitulada A Influência da Tonalidade Afetiva de Enunciados de Problemas no Raciocínio Silogístico. Aí eu já estou afunilando, né, o que eu estou investigando. Tá? E de quem? Né? Na verdade, de universitários. Faltou talvez a palavra de universitários, não é o raciocínio silogístico de uma população tão ampla, mas sim de universitários, que é a população de conveniência mais estudada na área. Né, temos prós e contras a essa questão da população de conveniência, mas, como eu estou estudando raciocínio dedutivo em adultos, né, e é a população, né, com a qual eu tenho acesso, e os estudos na área realmente têm uma frequência maior desse tipo, né, de população, de amostra. Agora, pode passar começar com a introdução. Obrigada, Luísa. Então, vou falar um pouco mais, né? Esses estudos da psicologia cognitiva, né, vou dar só uma coisa bem ampla, porque quem vai relatar os estudos serão Luísa e Matheus. Né? Na psicologia cognitiva, um grande número de estudos busca investigar como as pessoas usam a lógica, né, para chegar a conclusões que se baseiam em informações prévias. Né? Quer dizer, esse uso de informações prévias, né, no caso premissa no caso sociologia, premissa maior, premissa menor, como isso é usado para se chegar à conclusão lógica. Né? E isso tem sido o foco de muitos estudos, não só em raciocínio dedutivo, mas raciocínio indutivo. Tradicionalmente, o raciocínio indutivo, inclusive, era muito estudado por Kahneman e colaboradores, desde Kahneman e Tversky, né, que recebeu até o Nobel da Economia, né, tem muitos livros interessantes do Kahneman. Esses estudos, então, sempre vem apontando nesses últimos 3, 4, 5 décadas para a influência da tonalidade afetiva, a influência das características de superfície, como a gente diz, né? Essas características periféricas, a cobertura dos problemas, né? As palavras, os aspectos semânticos, no caso do silogismo, as premissas, esses conteúdos, né, podem levar, né, ao indivíduo ao erro lógico em tarefas de raciocínio dedutivo, por exemplo, mas muito mais frequentemente no raciocínio indutivo. Mas como o raciocínio lógico depende de uma necessidade lógica, né? Essas conclusões serão lógicas se as premissas, né? Se as afirmativas anteriores forem verdadeiras,
essa necessidade é muito mais, você não tem como ter uma resposta, né, probabilística, como no raciocínio indutivo. Isso aí é muito mais, você tem uma única resposta, correta, no caso. Isso é muito, você achava que era menos suscetível à influência desses conteúdos, desses aspectos emocionais, da tonalidade afetiva que reveste essas premissas, essas frases. Mas, na verdade, não. Né? Há uma grande linha atual que busca investigar exatamente onde eu me situo, a influência da tonalidade afetiva dos conteúdos enunciados de problemas. No caso do silogismo, o conteúdo das premissas do silogismo. Né? E sempre com essa perspectiva de que, né, essa tonalidade afetiva, que essa cobertura do problema, né, teria uma influência, se ela for negativa, né, teria uma influência negativa. Se ela for positiva, eventualmente possa ter uma influência positiva. Isso também não é eu diria, um consenso na área. Tá? A gente vai ver que não é bem assim. Mas estudar como? Como é o quê? Esses mecanismos que favorecem o uso da lógica, que processos, que variáveis, que contextos podem dificultar o uso da lógica, que situações, problemas podem ser mais difíceis para o indivíduo resolver. Então, estudando, né, nessa linha, que é nessa área que é muito ampla, várias questões aí, depois eu vou relatar algumas que me foram mais pertinentes. Tá? Pode passar, Luísa, o outro contexto, o outro slide. Bem, e esses estudos, de modo geral, vou pegar algumas conclusões, né, algumas mais amplas. Né? Primeiro, quais são alguns resultados que apontam para o quê? Né? Primeiro, tradicionalmente, os estudos de Evans, na década de 80, fomos os pioneiros nesses estudos, que as crenças e expectativas dos indivíduos têm uma influência no raciocínio dedutivo. Sempre naquela linha, né, de que crenças positivas, crenças e expectativas em consonância com os conteúdos apresentados no problema favorecem o desempenho. Enquanto quando há conflito entre as crenças, expectativas e a lógica, isso desfavorece o desempenho. Mas isso aí não são crenças religiosas, não é isso. Crenças são, por exemplo, eu tenho muitos trabalhos aqui no contexto brasileiro, do grupo de Pernambuco, da Universidade de Pernambuco, que até esse grupo acho que se desfez, era um grupo muito produtivo, um dos grupos mais conhecidos internacionalmente, Ana Lúcia Schillemann, Terezinha Carraia, Maria Graça Bom Pastor Dias, Antônio Rosa, esse pessoal. Esse grupo produziu muitos trabalhos sobre o raciocínio dedutivo infantil, né, talvez pioneiros aqui no Brasil, e sempre com essa linha, com essa tentativa de entender por que conteúdos familiares, quer dizer, voltados, né, à expectativa da criança, esses conteúdos favoreciam o desempenho. Quanto menor a criança, quanto mais jovem a criança, quanto menor a criança, com menor idade, mais ela era suscetível a esses conteúdos familiares, a influência desses conteúdos familiares, esses conteúdos conhecidos, né, do contexto dela. Por exemplo, falar que o sol é roxo para uma criança é um conflito entre a expectativa, né, e o que ela conhece da vida, e o fato dela saber que o sol é amarelo. Né? Falar que o estudante de psicologia lê livros de eletrônica vai contra a expectativa que, né, o estudante de psicologia não lê livro de eletrônica, e sim, estudante de psicologia lê livros que estudam o comportamento humano. Então, esse tipo de manipulação de conteúdos foi muito feita na literatura. Né? E dentro de uma outra linha também de investigação, vai investigar, que é um grupo da Blanchette. Blanchette é uma grande pesquisadora, né? Então vai ter muito Blanchette citada aí, porque acho que Luísa, a gente só encontrou Blanchette nessa revisão de literatura, todo mundo é ex-orientando da Blanchette. Blanchette é uma pesquisadora do Canadá, que exatamente investiga a questão da influência da tonalidade afetiva desses conteúdos, né, de enunciado de problema, no desempenho em tarefas lógicas, e trabalha muito com o silogismo. Né? Então, de certa maneira, foi uma inspiradora dos nossos trabalhos. Né? E, infelizmente, a gente fez uma revisão de literatura, não encontrou muitas outras, né, outros grupos que investigam a tonalidade afetiva. A gente tem outros grupos que investigam a questão do humor positivo, negativo, interferindo no raciocínio, mas aí está mediando com o estado do humor, o estado emocional do indivíduo. São mediando, fazendo claro que a consonância do estado emocional do indivíduo, o estado de humor positivo, isso pode favorecer né,
o indivíduo ter mais afinidade ou mais congruência com conteúdos também positivos. O indivíduo que está, por exemplo, no estado do humor negativo, deprimido, ele tende, não só na memória, a recrutar lembranças negativas, como também em situações de problemas, ele pode também ser mais influenciado por tonalidade negativa desses enunciados de problemas. Isso aí, mas no meu caso, eu não trabalho com alteração de humor, né? Não trabalhei até agora com alteração de humor. Bem, então aí, né, pode passar o outro, Luísa. Nós temos o objetivo, deixa eu fechar aqui, os objetivos mais amplos, né, alguns problemas foram surgindo nessas investigações, né? Esse objetivo principal, eu já disse, que é investigar a influência da tonalidade afetiva desses conteúdos de enunciados, de premissa, de silogismo, no raciocínio dedutivo de universitários, né? E a gente foi desenvolvendo algumas questões, alguns problemas foram surgindo durante essas pesquisas, né? Que são uma pesquisa deriva da outra frente a uma questão inconclusiva. Né? À medida que a gente vai fazendo uma pesquisa, um estudo, e não encontra determinados ou tem uma dúvida, a gente vai desenvolver outro estudo para tentar verificar, para tentar esclarecer o que está inconclusivo no estudo anterior. Foi nessa linha que nós fomos desenvolvendo os estudos. Então, de modo geral, né, a gente pode passar com alguns, né, pressupostos, por exemplo, os conteúdos afetivos negativos, né, uma pergunta, terão maior influência no desempenho do que os conteúdos positivos? A literatura aponta que os negativos, sim. Né? Aliás, os conteúdos positivos não têm, eles costumam estar, em comparação com um grupo de controle com conteúdos neutros, a gente não encontrou aí muitos estudos na literatura que apontassem para um efeito desses conteúdos positivos, né, no desempenho. Né? Mas o negativo, sim, afetando negativamente o desempenho. Outra questão, outro problema, indivíduos com maior envolvimento com a sua formação profissional e carreira serão mais suscetíveis a conteúdos que depreciam a sua formação? No caso, é um dos estudos que nós desenvolvemos, que a Luísa vai falar um pouco. No caso, Luísa vai falar, esse estudo foi desenvolvido, já foi até publicado, eles vão falar de outro estudo mais à frente. Esse estudo, depois eu vou falar brevemente sobre ele. Né? Uma hipótese possível seria que o indivíduo mais engajado com a sua carreira, né, seria mais suscetível a uma crítica à sua formação. Né? Vamos ver, é uma hipótese que eu tive inicialmente, mas que não foi confirmada. Tá? Uma outra questão que se colocou em função dos resultados encontrados em alguns estudos foi se haveria diferença de desempenho de homens e mulheres nas tarefas lógicas, né? Porque houve, né, alguns estudos apresentaram essa diferença de desempenho. E se caso, né, havendo essa diferença, se haveria também diferença de gênero, porque falar na questão, né, de desempenho no sexo feminino e masculino seria um pouco, consideramos isso não muito, né, correto, talvez falar da questão só do sexo, né? Porque a gente teria que falar, pensamos em aplicar uma escala de gênero para investigar se haveria uma diferença de gênero, não necessariamente de sexo. Né? Inicialmente, um dos estudos publicou essa diferença de sexo, mas tentando, né, desenvolver, tentando aprimorar essa questão, nós fizemos um outro estudo onde foi um dos objetivos foi verificar se haveria diferença de gênero e não exatamente de sexo, aplicando uma escala adequada a isso. Uma outra questão importante, né, que veio em um dos estudos posteriores, se indivíduos com maior dificuldade, inibição de respostas intuitivas, automáticas, né, em tarefas lógicas, se esses indivíduos terão também menor desempenho em tarefas com silogismos tonalizados. Quando eu falo tonalizados, né, positivo, negativo e neutro. Né? No caso, né, isso aí a gente tem uma base teórica do Kahneman, do Stanovic West, que as respostas intuitivas automáticas, elas envolvem pouca carga cognitiva, elas envolvem menos cautela, né? Recrutando o chamado sistema 1, de processamento da informação, aquilo que está na ponta da língua, aquilo que está prestes a sair. Né? Então, que não exige nenhuma carga cognitiva mais ampla, que não recruta a memória de trabalho de uma maneira mais sistemática. E dessas respostas intuitivas, né, que são muito carregadas, né, por aspectos emocionais também, mediados por aspectos emocionais, se essas respostas teriam, e muito suscetíveis, né, aos conteúdos dos enunciados do problema, as pegadinhas desses enunciados, se indivíduos que em tarefas prévias lógicas
não mobilizam mais esse tipo de resposta se eles também teriam menor desempenho nas tarefas posteriores com silogismos aí tonalizados, né? Uma questão que um dos estudos vai averiguar. E, por fim, né, uma questão que meio que nos foi colocada, se esses conteúdos afetivos negativos, né, esse é um estudo próximo a ser desenvolvido ainda, distante das vivências dos indivíduos, esses conteúdos teriam efeito diferenciado no desempenho, em contraposição a conteúdos afetivos negativos próximos das vivências. Porque isso também na literatura, há estudos do Jensen Ladd, de outros estudos, a própria Blanchett também, colaboradores, e que conteúdos afetivos, mesmo que eles sejam negativos, mas se eles forem próximos ao sujeito, por exemplo, indivíduos que sofrem de um tipo de fobia de aranha, por exemplo, se esses conteúdos dos silogismos falem de aranha, se eles abordam, né, se esses conteúdos abordam situações de perigo da aranha, o contato com a aranha, por exemplo, esse indivíduo que já tem esse dado psicopatológico, ele tem uma identificação com esse tipo de conteúdo, mesmo que seja negativo. E ele, nessa situação, ele às vezes tem um desempenho melhor do que o indivíduo que não tem uma vivência relacionada a esse tipo de conteúdo. Se fosse outro conteúdo negativo, não, ele não teria o desempenho, eu diria, facilitado, né? Então, nem sempre o conteúdo negativo ele vai favorecer o desempenho negativamente. Essa questão é uma questão interessante. Por isso, a gente pensou em desenvolver um estudo posterior para averiguar esse tipo de diferença, né? Tem mais aqui. O outro nos estudos anteriores, para vocês entenderem essa linha de estudos, né? Vários pilotos, estudos exploratórios iniciais, inicialmente com estudante de psicologia, depois que a gente ampliou para estudante de pedagogia, né? A gente encontrou resultados, né, que mostraram, né, que sugerem, né, resultados nunca mostram, né, nunca determinam, apenas sugerem, indicam, né, que os conteúdos afetivos, valorativos, né, de premissa, de silogismos, que estavam relacionados à formação e à atuação profissional dos psicólogos, tiveram efeito no desempenho, né, dos sujeitos, nas tarefas lógicas. Mas que conteúdos? Não todos. Os conteúdos valorativos depreciativos tiveram efeito negativo no desempenho, né? Os conteúdos neutros e apreciativos não tiveram efeito positivo, eles tiveram não houve diferença de média, significativa de média entre os grupos com conteúdos neutros e apreciativos. Então, só os conteúdos negativos, em consonância com muitos estudos da literatura. Pode passar o outro. Isso. Esse estudo maior que foi feito, já foi publicado na Temas em Psicologia, ele foi com 480 estudantes de psicologia, o professor Hernandes me ajudou um pouco aí também, me orientou um pouco na parte estatística, porque uma questão que me ensejou a esse estudo foi, será que, né, esses conteúdos tinham efeito, uma das questões que eu coloquei anteriormente, teriam efeito do engajamento com a profissão, né, os alunos mais engajados, com uma perspectiva melhor de carreira, com uma integração acadêmica mais forte, né, mais positiva, eles estariam mais suscetíveis aos conteúdos negativos ou positivos? Então, eu uso o questionário de vivência acadêmica reduzido, né, para né, ter, né, uma ideia de que se esses indivíduos, né, porque estou falando de formação profissional, estou fazendo críticas e elogios a uma formação profissional. Então, esse questionário me dava uma medida de como, né, os estudantes se sentiam academicamente, né? Essa integração acadêmica tem várias dimensões, pessoal, carreira, estudo. Vocês devem ter visto institucional, talvez a professora Adriana trabalha muito com esse questionário na UERJ, e não houve, né? Não houve uma relação, né? Não houve relação nem positiva nem negativa. Não houve relação entre os indivíduos mais engajados, com uma média maior nessa integração acadêmica, e eles não foram mais suscetíveis aos conteúdos negativos nem aos positivos. Tá? Mas nem aqueles que tiveram uma média menor na dimensão pessoal, que normalmente as mulheres, de modo geral, nos estudos que utilizaram esse questionário, as mulheres, de modo geral, têm uma média menor na dimensão pessoal. Interessante isso, mais do que os homens. Não sou, né, no meu estudo também encontrei isso, e os outros estudos na área também encontraram esse resultado. Mas mesmo essas dimensões, esses itens da dimensão pessoal, que é momentos de angústia, sonolência, alterações de humor, né, que não foram relacionados com, né, mais suscetibilidade aos conteúdos negativos, por exemplo. Então, não houve essa relação. Então, o que eu
a conclusão, né, que eu chego nesse estudo é que esses resultados, né, do efeito negativo dos conteúdos negativos seria um efeito per se, por si só, né? Eles não precisam ser mediados por essas outras variáveis, né? E é um efeito implícito, porque nas questões que eu pergunto a gente pergunta sobre a tarefa, o que eles acham da tarefa, como é que eles desenvolveram a tarefa, muitos poucos indivíduos mencionaram que viram que houve um conflito entre os conteúdos positivos, os conteúdos negativos falados nas tarefas lógicas e o desempenho deles. Então, não houve uma consciência dessa influência, né, desses conteúdos. Por isso eu considerei, né, quer dizer, eu falo implícito nesse sentido, do não relato, né, dessas influências nas questões sobre a tarefa perdidas nas instruções. Tem mais alguma coisa aqui, Luísa? Acabou a minha parte. Então, agora a Luísa vai falar do estudo 1. Deixa agora que ela participou ativamente. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Sim, Luísa. Obrigada. Então, eu vou falar um pouco de 2 estudos que a gente fez no decorrer de 2018 e de 2019. O primeiro estudo 1, que teve como objetivo esclarecer os resultados de estudos anteriores, que a professora Simone acabou de falar, que mostraram uma maior sensibilidade e um menor desempenho do sexo feminino nas tarefas de silogismos com conteúdos valorativos, em especial aqueles conteúdos que tinham uma tonalidade afetiva negativa. Então, o que nós quisemos verificar foi que se era uma diferença realmente do sexo ou se era uma diferença do gênero feminino que levava a uma sensibilidade maior a esses conteúdos. Então, para isso, nós tivemos uma amostra de 296 estudantes universitários, agora dos cursos de Psicologia e de Pedagogia da UERJ, com média de idade de 25 anos. Só que desse total de participantes, no estudo 1, nós utilizamos 281 participantes, porque elas eram do sexo feminino. Então, como nós estávamos estudando os cursos de Psicologia e Pedagogia, foi muito mais fácil encontrar participantes do sexo feminino. Então, acabamos com uma amostra grande. Os estudantes de cada turma de Psicologia e Pedagogia foram divididos em 3 grupos independentes. Então, cada grupo resolveu silogismos ou com conteúdos neutros, conteúdos apreciativos ou conteúdos depreciativos. Bom, e para esse estudo, nós usamos alguns instrumentos. O primeiro foi o Inventário de Papéis Sexuais da Sandra Bem, que foi reduzido e adaptado para o Brasil pelo professor Hernandes. E esse instrumento tem 15 itens que contêm adjetivos que são estereótipos femininos, masculinos e neutros. Nós tínhamos também uma história que versava sobre a formação dos psicólogos ou dos pedagogos, dependendo para que tipo de turma a gente estava aplicando. E essas histórias tinham o objetivo de potencializar o efeito da tonalidade afetiva dos silogismos. Então, se um participante de psicologia, pegasse o caderno A, que era o caderno dos conteúdos neutros, ele ia receber uma história neutra sobre a formação dos psicólogos, falando bem de como começou a psicologia, e ia receber silogismos com conteúdos afetivos neutros. A mesma consonância aconteceu com os grupos apreciativos e depreciativos. Nós tivemos também tarefas lógicas contendo 8 silogismos, também formados com o conteúdo afetivo, depreciativo, apreciativo ou neutro, sendo desses 8 silogismos, 2 na forma modus ponens, 2 na forma modus tollens, 2 na forma de afirmação do consequente e 2 na forma de negação do antecedente, que, para quem não está tão familiarizado com o silogismo, eu vou explicar daqui a pouquinho quais são as diferenças. E no final tinham 4 breves questões que versavam sobre a opinião dos participantes sobre a dificuldade da tarefa, a experiência com os silogismos, a concordância ou discordância com o teor dos silogismos apresentados e o envolvimento afetivo com o teor dos silogismos. Também tinha uma questão aberta que indagava sobre
a opinião do participante sobre o que ele quisesse falar sobre a tarefa. Então, aqui a gente tem uns exemplos de silogismos, só para mostrar como eram os silogismos para cada um dos cadernos participantes. Então, a gente tentou controlar ao máximo esses silogismos e deixá-los o mais próximos possíveis para as 3 condições. Então, por exemplo, no neutro, a gente tinha: todo psicólogo tem um papel a desempenhar na sociedade. Marina é psicóloga, logo Marina tem um papel a desempenhar na sociedade. E o participante tinha que marcar se esse era um silogismo validamente lógico ou que ele não era lógico. A gente pode ver que no apreciativo o enunciado é muito parecido. A gente tentou ao máximo diminuir as diferenças entre eles. Então, todo psicólogo tem um papel indispensável na sociedade. Marina é psicóloga, logo Marina tem um papel indispensável na sociedade. O mesmo com o depreciativo. Todo psicólogo tem um papel dispensável na sociedade. Marina é psicóloga, logo Marina tem um papel dispensável na sociedade. Esses silogismos, eles também estavam todos organizados na mesma ordem. Então, todos os cadernos tinham a mesma ordem de silogismos, respeitando essa tendência que a gente mostrou aqui. E os 4 tipos de silogismo que eu estava falando agora há pouco são modus ponens, que é uma afirmação do antecedente. Então, ele é logicamente válido. Aqui eu tenho um exemplo do grupo apreciativo de psicologia, em que todo psicólogo do trabalho atua de modo eficaz na organização empresarial. Então, a gente pode dividir esse enunciado em 2 partes. Todo psicólogo do trabalho, que é o antecedente, atua de modo eficaz na organização empresarial, que é o consequente. Marcelo é psicólogo do trabalho. Então, eu estou fazendo uma afirmação do antecedente. Isso é uma forma logicamente válida. Logo, Marcelo atua de modo eficaz na organização empresarial. Eu tenho certeza disso, logicamente. Então, nesse caso, os participantes deveriam marcar que era logicamente válida. No modus tollens, a gente está falando de uma negação do consequente. Aqui tem um exemplo do grupo neutro de pedagogia. Todo pedagogo institucional intervém nas instituições. Então, essa parte em verde é o consequente desse enunciado. João não intervém nas instituições. Eu tenho uma negação do consequente. Logo, João não é pedagogo institucional. Essas 2 formas, o modus ponens e o modus tollens, são as únicas formas lógicas que eu tenho de resolver um silogismo. Só que o que fica complicado é que existem 2 tipos de falácias lógicas também. Então, uma delas é a negação do antecedente, que aqui no exemplo do grupo apreciativo de psicologia. Todo psicólogo valoriza a ética em sua atuação. Joaquim não é psicólogo. Logo, Joaquim não valoriza a ética em sua atuação. Essa é uma falácia lógica porque eu não tenho como garantir isso só pelo que está descrito no meu enunciado. Também o mesmo acontece com a afirmação do consequente. Outra falácia lógica aqui do grupo neutro de pedagogia. Todo pedagogo tem formação universitária. Alice tem formação universitária, afirmação do consequente. Logo, Alice é pedagoga. Então, os nossos participantes eles tinham que resolver esses silogismos com os conteúdos, com as tonalidades afetivas. E nos resultados, nós tivemos alguns resultados para esse estudo. Os resultados sugeriram, a partir de uma análise de variância, um efeito negativo dos conteúdos depreciativos nos desempenhos das estudantes. E aí, quando nós fizemos as comparações pós-ROC, do teste de Tukey, nós tivemos diferenças significativas entre as médias dos grupos de conteúdos depreciativos e neutros e entre as médias dos grupos de conteúdos depreciativos e apreciativos. Então, a gente está seguindo mais ou menos o que a literatura estava mostrando, que existem diferenças entre os desempenhos nos conteúdos depreciativos e neutros, e dos grupos de conteúdos depreciativos e apreciativos. Mas nós não tivemos uma diferença significativa entre as médias dos grupos de conteúdos apreciativos
e neutros. Aqui nessa tabela nós temos as médias para os grupos neutros, apreciativos e depreciativos. Então dá para perceber que o neutro e o apreciativo, as médias são muito parecidas. No depreciativo ela é bem menor. Então, no que se refere às médias das respostas corretas no curso de psicologia, porque a tabela que eu acabei de mostrar misturava as participantes do curso de psicologia e de pedagogia. No curso de psicologia, houve diferença significativa entre os 3 grupos de conteúdos afetivos e também teve no teste Tuck a diferença entre os grupos depreciativo e neutro e entre os grupos depreciativo e apreciativo. A mesma tendência foi encontrada no curso de pedagogia. Aqui nesse gráfico, nós temos um pouquinho dos tipos de silogismos e as médias de respostas corretas em cada tipo de silogismo. Então, só para vocês saberem, o máximo que podia ter por silogismo era a nota 2, era o valor 2. Então, nós vemos aqui que o modus ponens, ele tem uma média muito maior de respostas corretas do que os outros modos. Isso já foi encontrado em outros estudos da literatura que mostram que o modus ponens aparenta ser o mais fácil para ser resolvido. Também porque ele faz a afirmação do antecedente. Então, as pessoas têm esse viés para confirmação, elas tendem a procurar aquilo que vai confirmar o enunciado. Contudo, o modus tollens, apesar de ser logicamente válido, ele apresenta a menor média de respostas corretas. Isso também já foi encontrado em outros estudos e mostra que talvez seja mais difícil para as pessoas negarem algo do que afirmarem, como no modus ponens. Aqui nós também estamos falando dos cursos de psicologia e de pedagogia juntos, mas quando a gente falou separadamente psicologia e pedagogia, o que foi interessante é que as participantes de psicologia elas tiveram resultados bem melhores do que as participantes de pedagogia. No modus ponens de psicologia, a média das participantes foi de 1,83, enquanto na de pedagogia foi de 1,34. Então, 1,52, desculpa. Foi 1,83 para psicologia e 1,52 para pedagogia. E o que é interessante também é que quando eu estava aplicando para as turmas de pedagogia, depois da aplicação dos instrumentos, muitas alunas vieram me falar o quanto tinha sido difícil responder os silogismos. Então, elas aparentemente tinham menos contato com as tarefas de raciocínio dedutivo do que os estudantes de psicologia. Bom, na questão do gênero, quando a gente comparou as médias dos gêneros feminino e masculino, foi obtida uma diferença significativa entre as médias, com tamanho de efeito considerado moderado. Então, esses resultados, eles sugerem que realmente há uma diferença de gênero no desempenho das participantes, já que as médias mais baixas nos silogismos foram obtidas pelos participantes que se identificaram com adjetivos culturalmente atribuídos às mulheres, ao tipo feminino, no BSRI. E aqui sobre as últimas questões que tinham lá no final do caderno, que 45,6% dos participantes relataram não ter experiência ou pouca experiência com silogismos, 68% achou a tarefa um pouco difícil ou com dificuldade média, 85% das participantes que viram os conteúdos depreciativos ou não concordaram com as afirmativas ou acharam que essa aplicação só seria válida para uma minoria de psicólogos ou de pedagogos. E 48% dos participantes relataram ter um envolvimento grande ou relativo com a tarefa. Bom, os resultados que a gente obteve, eles sugerem que há uma possibilidade da diferença de gênero e não necessariamente de sexo no desempenho das participantes. Outros trabalhos sugerem que conteúdos afetivos negativos parecem ter influência negativa no desempenho em tarefas de raciocínio lógico. Então, como a professora Simone falou lá no começo, vários estudos acharam essa tendência dos conteúdos afetivos negativos terem uma influência
negativa no desempenho dos participantes, o que não foi encontrado com os conteúdos afetivos positivos. Eles não parecem ter uma influência positiva no desempenho. O mesmo foi encontrado aqui no nosso trabalho. Falando um pouquinho mais da diferença de gênero, quando a gente olha os estudos da área, a gente realmente não encontra muito estudos que tentem verificar essa diferença de gênero no raciocínio indutivo, no raciocínio dedutivo. Mas a gente encontra estudos que falam de diferenças de gênero no raciocínio moral. Eles falam com relação ao sexo, mas falam com relação ao gênero também. Outros estudos mostram que há uma maior competência emocional em mulheres na avaliação de situações que envolvem conflito interpessoal e maior uso de estratégias de ruminação na regulação das emoções, com um desvio da atenção para afetos negativos. Então, talvez esse desvio para afetos negativos por parte das mulheres, apontado na literatura, possa vir a explicar os resultados que nós encontramos aqui, já que nós não temos estudos tão diretos que relacionem a diferença de gênero e o raciocínio dedutivo. Bom, outros estudos, eles apontam uma menor complexidade nas representações de emoções em indivíduos, que demonstram maior grau de masculinidade no BSRI. Outros estudos falam, e isso é interessante, que os scores femininos vêm diminuindo ao longo do tempo. E nos últimos anos tem tido uma tendência de aumento na dimensão andrógena nas mulheres. Então, cada vez mais a gente aparentemente está tendo menos scores femininos. E isso, contudo, não foi encontrado aqui, porque nós não tivemos um aumento da dimensão andrógena entre as nossas participantes universitárias. Bom, então a gente viu que teve esse conflito entre a necessidade lógica dos silogismos e os conteúdos que se confrontam com a crença e expectativa em relação à profissão. Só que esse conflito, ele aparentemente se deu entre as nossas participantes de modo implícito, porque poucos participantes relataram ter um desconforto consciente. E isso também está coerente com resultados de estudos na área. A partir dessa conclusão que a gente tirou, desse caráter implícito do conflito, a gente resolveu fazer o estudo 2. No estudo 2, nós tínhamos o objetivo de ver se participantes que tinham inibições de resposta não lógicas em algumas tarefas lógico-matemáticas, eles seriam menos influenciados pela tonalidade afetiva dos nossos silogismos. Então, a gente partiu daquela noção que a professora Simone falou do sistema 1, sistema 2, sendo o sistema 1 mais automático, que é mais levado pelas características de superfície dos problemas lógico-matemáticos e dedutivos, enquanto o sistema 2 ele é mais lento, mas ele tenta se livrar dessas respostas não lógicas intuitivas, de ir além das características de superfície. Para isso, nós usamos os seguintes instrumentos. A tarefa de reflexo ou reflexão cognitiva, tem as duas traduções, criada por Frederick e composta por 3 itens que requerem o uso de raciocínio lógico-matemático para suas resoluções. A tarefa de sedução de Wilson, a história que versava sobre a formação de psicólogos e pedagogos, igual a que a gente tinha falado no estudo 1, as tarefas lógicas com 8 silogismos, também igual ao do sistema 1, do estudo 1, e as breves questões sobre as opiniões nas tarefas. Nesse estudo, nós tivemos 71 participantes dos cursos de Psicologia e Pedagogia dos sexos feminino e masculino. Então, aqui, a gente tem a tarefa de reflexão cognitiva. Eu não sei se vocês já tiveram contato com ela. São 3 questões, são essas 3 questões. E eu, professora Simone, Matheus, nós pensamos em dar um pouquinho de tempo, não é, professora Simone? Para dar uma estimulada aí. Se vocês quiserem resolver essas 3 questões, a gente gostaria da participação.
Bom. O que vocês acham? Topam? Sim. Desculpa, gente, eu não consigo ver ninguém, eu só consigo ver o slide. Então eu não consigo ver se alguém tá fazendo sim ou não. Te dá um tempo, né? Quer dizer, porque vocês resolvendo, a gente pode até ver as respostas, né? E vocês fica mais interessante, mais motivadora, tá, né? Eu acho, não sei. Vou tentar, professora. Oi? Vou Tentar. viu? Quem já conhece vai ter um viés do conhecimento aí, né? Mas eu não tenho, então tá valendo. Ah, que bom! Ótimo, vamos cooperar. Só um momentinho, por favor. Tá, claro. Marcar uns 3 minutinhos, elas são bem rápidas. Tô até anotando o resultado. Ah, isso é ótimo! Bom. Tem uma resposta da Já tem Camila uma aí, né? resposta aí, uma resposta que foi Ah, é? colocada aí no chat. Ah, então acho que eu posso começar, né, gente? Já mostrar. Vai, porque eu tô péssima nesse Só um negócio aqui, minutinho. viu? Só mais um Tá bom. tempinho, mais um Tá tempinho. bom. Eu Tá sou pedindo mais um horrível nesse tempo aí. negócio. Eu não Meu vou ajudar, Deus. não, mas vai.
Já temos várias respostas, Luiz. Tô acompanhando aqui. Essas questões... eu acho que eu vou começar. Essas questões deixavam todo mundo que preenchia os cadernos e silogismos, acabava e ficava me perguntando quais eram as respostas certas. Então, acho que elas atraem muita curiosidade. Então, uma bola e uma cesta de basquete custam R$1,10 no total. A cesta custa R$1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? Essa é a única que a gente tem que usar uma continha. Aqui a gente tem a resolução certa dos problemas. Porque se a cesta é X, desculpa, se a bola é X e a cesta é X mais 1, a gente vai seguindo a continha até dar 0,05 e eu vi que algumas pessoas acertaram aqui nos comentários. A gente viu. Muito bem, gente. Normalmente a resposta intuitiva é 0,10, porque a gente tende a pegar R$1,10 e simplesmente subtrair. Só subtrair 1. Então, essa é a resposta intuitiva e que é muito dada. Problema 2, nós temos, se 5 máquinas levam 5 minutos para produzir 5 peças, quanto tempo demoraria para 100 máquinas produzirem 100 peças? A mesma quantidade de tempo, 5 minutos. Essa eu acho que a maioria acertou aqui nos comentários, pelo menos. Essa acertou. Mas a resposta intuitiva, normalmente, é de 100 minutos. E a terceira, que eu particularmente não conseguia resolver de jeito nenhum, quando eu vi esse teste pela primeira vez. Em um lago existe o caminho formado por vitórias régias, todos os dias o caminho dobra de tamanho. Se levarem 48 dias para o caminho cobrir completamente o lago, quanto tempo levaria para o caminho cobrir metade do lago? Se a cada dia ele dobra, 47 dias. Levaria 47 dias. A gente tem a tendência de dividir 48 por 2 e dá 24 dias. Então, essas são as respostas, gente. 0,05 na primeira. Usaram, Felipe, esse problema para explicar a propagação do coronavírus? Não sabia, não. É porque chegou no momento que o coronavírus ele chegou nessa proporção, né, de dobrar, cada dia dobrar. Aí eles usaram esse problema, foi interessante. Da Vitória Régia, né? Acho que eu vi alguma Isso, da coisa, Vitória acho que Régia. eu vi alguma reportagem. Legal lembrança, Felipe. Ótima lembrança, na verdade eu nem sabia. Então, gente, eu acho que eu vi algum lugar. As respostas intuitivas, elas normalmente são influenciadas pelas características de superfície dos problemas. E é por isso que as pegadinhas semânticas, elas influenciam tanto em como a gente vai responder a essas perguntas. E depois nós temos a tarefa de seleção de Wolfson, que eu acho que é mais conhecida e acredito que vários já devem ter resolvido. Que é, cada quadrada baixa representa uma carta. Imagine que você está participando de um estudo em que o pesquisador diz para você que cada carta tem um número de um lado e uma letra de outro. E também é fornecida uma regra. Se a carta tiver uma vogal de um lado, então terá um número par do outro. Qual carta ou quais cartas você deverá virar para confirmar se a regra foi ou não seguida? E, assim, você deverá virar apenas as cartas que forem confirmar se a regra é necessariamente verdadeira ou necessariamente falsa. Eu e a professora Simone, a gente também tinha proposto de vocês fazerem essa, mas eu não sei se todo mundo já teve contato com ela, com essa tarefa. Já conheço. Conhece? Eu não. Você pode pensar um pouquinho, Aline. Foi a Aline, né, que falou. Foi eu. Eu não tô vendo, reconheci pela voz só. Então, somente eu sou a participante voluntária? Somente você, a Camila respondeu também. Muito legal. Aqui no chat. Aline, se você quiser compartilhar a sua
Eu também falaria A4, mas como pode ter uma pegadinha aí, eu tô tentando pensar mais um pouco. Pode pensar então, Luiz. Agora você está preocupado. Eu acho que qualquer duas cartas pode, porque se a vogal atrás é par, a consoante atrás é ímpar. Uma dica, essa tarefa, se P, então o quê? Aquela velha regra, se P, então o quê? Né? É isso aí, né? Que a gente viu, estudou no curso de psicologia. É condicional, é um silogismo condicional. Mais uma Eu acho. resposta. Ah. Tem algumas pessoas digitando, professora. A Arline foi para o outro lado. Bom, Acho que a gente pode já falar a resposta. É. Acabar com a curiosidade. Gente, a resposta correta é a carta com a letra A, porque ela é uma afirmação do antecedente. E a carta com o número 7, porque ela é uma negação do consequente. Só essas duas cartas elas podem garantir a veracidade ou a falsidade da regra. Então, a resposta intuitiva e que é quase sempre dada é que a carta virá a carta da letra A e a carta com o número 4. Por quê? Se a gente dividir, como a gente fez nos outros silogismos, só são tipos de silogismos diferentes. A carta tiver uma vogal de um lado, então ela terá um número par do outro. Então, se eu virar a, certo? Eu vou ver se ela tem um número par ou não. Se ela tiver um número par, por enquanto, eu tô mostrando a regra. Se não, estou mostrando que a regra é necessariamente falsa. Só se eu virar o 4, um número par, se tiver uma vogal, uma consoante atrás dele, não quer dizer que a regra é necessariamente verdadeira ou necessariamente falsa. Só virando o número 7 é que eu vou ter essa certeza. Se eu fizer uma negação do consequente. Então, como a gente tem aqui no esqueminha, se eu virar a A e tiver uma vogal, é uma loucura. Se eu tiver uma vogal, é que a regra está sendo logicamente válida. Se eu não tiver um número par, está sendo logicamente válida. Se eu tiver um número ímpar, não está sendo logicamente válida. Quando eu virar o 7, se eu tiver uma vogal, está mostrando que não é logicamente válida. Se eu tiver uma consoante, é logicamente válida. Não, gente, não fica assim. Adorei essa figurinha do Wanderson nos comentários. Gente, para todo mundo se sentir melhor, dos 71 participantes que a gente teve nesse estudo, juntando a tarefa de reflexão cognitiva com as 3 questões e essa tarefa de seleção de Walsh, só uma pessoa acertou as 4. Então... Ele era homem ou mulher? Então, essa questão mais divertida é uma mulher trans. Nossa única participante trans do estudo. E
Só ela conseguiu. Ninguém mais. Inclusive, sem saber, gente, eu tinha falado A e 4. Aqui tá errado, seria 4. Bom, quais foram os resultados desse estudo? Aqui nós temos uma tabela de correlações entre o número de respostas corretas nos silogismos, as respostas lógicas, tanto na tarefa de reflexão cognitiva, quanto na tarefa de seleção de Wilson, as respostas intuitivas, nesses dois tipos de tarefa, as respostas erradas. O que são as respostas erradas? São aquelas que nem eram as corretas, nem as intuitivas, eram aquelas que fugiam a qualquer coisa assim. E a experiência da tarefa. Então, o mais importante que a gente tira dessa tabela é que houve uma correlação positiva moderada entre as respostas lógicas nos silogismos e as respostas lógicas obtidas a partir do TRC e da tarefa de Wilson. Esse resultado ele pode explicar a inibição de respostas intuitivas nos estudantes que acertaram as respostas nos silogismos. Também houve uma relação negativa de fraca para quase moderada entre o número de acertos nos silogismos e as respostas intuitivas e erradas no TRC e na tarefa de seleção de Wilson. Então, a partir desses resultados, a gente conseguiu ver esse fato de que os indivíduos que conseguem controlar melhor os automativos cognitivos, ou seja, eles conseguem inibir melhor as respostas intuitivas e as características de superfície dos enunciados que foram representadas pela tarefa de reflexão cognitiva e pela tarefa de seleção de Wilson, esses participantes tendem a ser menos levados pela tonalidade afetiva de estímulos. A tonalidade afetiva, no caso dos silogismos, sobre a formação profissional dos estudantes. Isso porque esses participantes eles tendem a recrutar mais o sistema 2, que é de processamento mais lento, mais devagar, do que o sistema 1, que é um processamento rápido e sem reflexão. Então, a partir disso, isso foi o que a gente encontrou até o final do ano passado, na pesquisa. E agora eu vou passar a palavra para o Matheus, para ele falar um pouco sobre o que eles estão fazendo agora e o que eles pretendem fazer com a pesquisa. Obrigada por introduzir o Matheus. Matheus também é um bolsista muito engajado, como a Luísa, e ele vai falar um pouco mais do que a gente está fazendo, porque a gente, com essa questão da pandemia, a gente não teve como, né? A gente teve que fazer algumas mudanças, e ele vai mostrar também como foi um desdobramento da pesquisa. Bem-vindo, Matheus. Boa tarde, obrigado. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Conseguimos. Muito obrigado por me receber aqui hoje. E eu vou falar um pouquinho também sobre os novos estudos, né? Como a gente está lidando também com tudo isso que está acontecendo. Primeiramente, né, esse novo estudo, ele pretende investigar a influência dos conteúdos valorativos e afetivos, tonalizados negativamente, das premissas de silogismos no raciocínio dedutivo dos estudantes universitários. Ele continua o estudo anterior, mas com uma série de mudanças que eu vou falar aqui também, né? Ele não é bem uma continuação, mas ele também lida com os silogismos e o raciocínio dedutivo lógico. E na primeira parte desse novo estudo, né, nós pretendemos também analisar o desempenho dos participantes em respostas intuitivas em tarefas lógicas e neutras, utilizando alguns dos instrumentos falados pela Luísa no estudo anterior, né, no estudo 2, como o teste de reflexão cognitiva de Frederick e a terapia e a tarefa de seleção de cartas de Wason. E uma diferença fundamental entre esses dois estudos, né, esse novo que nós estamos construindo agora, é que, dessa vez, nós pretendemos alcançar um número maior de participantes, né, que não mais se restrinja aos dois cursos de graduação da psicologia e da pedagogia, mas também que consiga alcançar outras áreas e ter uma participação maior também de
pessoas do gênero masculino, que a predominância do gênero na pedagogia e na psicologia é a maior feminina, né? Hoje a gente vai tentar aumentar também a participação do gênero masculino. Já no estudo 2, na segunda etapa desse novo estudo, nós criamos 48 novos silogismos, 16 para cada grupo, e cada um dos 16 são divididos em 4 categorias específicas, né, seguindo as diretrizes do estudo anterior, como modus ponens, modus tollens, afirmação do consequente e negação do antecedente. E uma diferença também crucial nesses silogismos é que, no estudo anterior, eles versavam sobre conteúdos referentes ao curso de graduação ou formação profissional, da psicologia ou da pedagogia. Agora, eles vão falar sobre eventos cotidianos, né, e eventos do dia a dia, eventos mundiais. E que eu vou explicar e dar exemplo um pouquinho mais tarde, daqui a pouquinho. E eles são divididos em 3 grupos, né? Nós temos 3 grupos nesse novo estudo. O primeiro grupo, que é o nosso grupo controle, são os participantes que vão resolver silogismos de tonalidade afetiva neutra. Já o segundo grupo são os participantes que vão resolver silogismos com conteúdos afetivos negativos relacionados a vivências próximas. Nesse grupo, nós decidimos colocar como temática principal a pandemia do Covid-19, que é uma vivência próxima a todo mundo e todo mundo é afetado de um modo ou outro. E no terceiro grupo, os participantes vão resolver silogismos também com tonalidade afetiva negativa, né, tonalizados negativamente, mas com temas que não necessariamente são que eles vivem de forma próxima. Pode até ocorrer de ter presenciado uma outra situação, mas não necessariamente são para todo mundo como é a Covid, né? E algumas mudanças também fundamentais nesse novo estudo é a utilização de novos instrumentos de análise nesse projeto, né? E novas possibilidades também de atuação do projeto. Por exemplo, nós optamos por manter o teste de reflexão cognitiva de Frederick e a tarefa de seleção de cartas de Waze, para dar continuidade aos estudos e para poder também fazer uma comparação de desempenho entre essas tarefas lógicas mais neutras com as tarefas do silogismo tonalizado negativamente que nós vamos aplicar, os novos, né? E também inserimos uma escala de humor PANAS no estudo. É uma escala que a gente também tenta saber um pouco do estado de humor do participante e como ele se sente em relação a algumas características e sentimentos, né, que ele sente junto aos silogismos realizados, né? E a escala é uma escala Likert em 5 pontos, com 24 itens. E uma nova possibilidade também, ainda estamos vendo o que vai acontecer de fato, foi a possibilidade de uma inserção de uma escala voltada exclusivamente para a pandemia. É uma escala adaptada, chamada Short Health Anxiety Inventory, a SHAI. É adaptada por 2 psicólogos indianos, né? Shingai e Vidyarayagan. E nessa escala, é uma escala Likert de 5 pontos também, com 21 itens. E eu vou ler aqui alguns exemplos do que está nessa escala, né? Assim, alguns itens. Frequentemente leio ou escuto informações sobre doença e acho que estou contaminado. Comecei a me sentir preocupado com a saúde dos meus entes queridos. Meu uso de redes sociais aumentou. Me sinto feliz por ter mais tempo para ficar com a minha família. Eu sinto que é uma responsabilidade minha seguir as precauções seguidas pelo governo para prevenir a transmissão da doença. Me sinto responsável por meus vizinhos e sociedade. É uma forma que a gente tem também de analisar, sei lá, pontos positivos, quer dizer, analisar pontos positivos e negativos também da pandemia. Positivos no sentido de, como eu li aqui, me sinto mais feliz por ter mais tempo para passar com a minha família. Não necessariamente são positivos em escala macro, né? E a outra mudança que eu já falei aqui são na construção dos silogismos, né? Que não falam mais sobre o curso de graduação, uma futura profissão dos participantes, mas de eventos cotidianos e mundiais, né? Como a pandemia que está ocorrendo agora. E por conta também da pandemia, nós tivemos que nos adaptar, assim como todo mundo, né? E uma maneira que encontramos de dar continuidade ao estudo, foi a aplicação das atividades por meio de formulários online, né, por Google Form. Então, nós também estamos construindo isso para
para continuar com o projeto. E agora chegamos aos principais objetivos do trabalho, né? Nesse novo estudo, nós damos continuidade, né, aos estudos desenvolvidos anteriormente e que trouxeram também resultados indicativos de que conteúdos afetivos negativos, né, nas premissas dos silogismos, têm influência negativa no desempenho, no desempenho da tarefa. E isso fala muito sobre o nosso objetivo número 1 aqui, que é investigar se a influência também ocorrerá em participantes de outros cursos de graduação e também se vai ocorrer com os participantes do gênero masculino, né? E não tivemos tantos no outro. E o segundo objetivo é se terá alguma diferença no desempenho das tarefas lógicas neutras, como o teste de Weismann e o teste reflexo cognitivo de Frederick, com um silogismo tonalizado negativamente, que são os novos silogismos que nós construímos. E o terceiro objetivo também é verificar se há alguma diferença no desempenho das tarefas com silogismos de temáticas mais próximas ao participante, né, que no caso é a pandemia, com silogismos de temática um pouco mais distante da vivência deles. Ver se tem alguma diferença no desempenho entre os dois. Como, por exemplo, eu tenho aqui alguns exemplos dos novos silogismos. Se o sol perdurar, então as pessoas ficarão mais tempo na praia. As pessoas estão ficando mais tempo na praia. Logo, o sol está perdurando. Esse silogismo é do grupo neutro, do grupo controle. B. São silogismos também tonalizados negativamente e que não necessariamente tem a ver com a vivência do participante. Por exemplo, se o rapaz vive numa cidade violenta, então ele poderá ser morto durante um assalto. Carlos foi morto durante o assalto. Logo, Carlos vive numa cidade perigosa. E, por último, temos um exemplo de um silogismo com conteúdo tonalizado negativamente que faz parte da vivência do participante. No caso, é a pandemia, é tematizado com a pandemia. Se a pandemia perdurar, então as pessoas podem perder entes queridos. As pessoas estão perdendo entes queridos, logo, a pandemia está perdurando. Esses foram alguns dos silogismos que nós construímos, um para cada grupo, e, como eu disse, né, foram 48 que nós construímos, e 16 para cada grupo, e esses foram alguns exemplos. E, como considerações finais, eu gostaria de falar também um pouco sobre as contribuições que esse estudo que nós estamos fazendo pode dar, né? Primeiro, o avanço metodológico e teórico na área, nesse estudo com raciocínio dedutivo, raciocínio lógico dedutivo. O segundo, nós também esperamos que os desdobramentos desse projeto, né, possam contribuir de alguma maneira para que se pense nas situações de problemas em sala de aula, tendo em vista que os conteúdos afetivos, né, dos problemas apresentados na escola ou universidade, no caso, podem reforçar estereótipos e preconceitos, né, e, consequentemente, influenciar negativamente no desempenho do aluno, no desempenho escolar do aluno. E, por último, o entendimento, né, da influência da tonalidade afetiva nas situações de problemas cotidianas. Por exemplo, que envolvam reportagens, discursos políticos, discursos religiosos, mensagens na internet, agora, por revelação de fake news, por WhatsApp, que é muito rápido, as pessoas não leem, não refletem sobre aquilo, nem logicamente, vão na emoção mesmo, são influenciadas puramente pela emoção, e o estudo, né, do pensamento lógico, crítico, pode ajudar, né, na contenção desses comportamentos, né, automáticos de lidar com as informações na base da emoção e não de uma reflexão mais séria, mais lógica. E essas são algumas das contribuições que esse novo projeto pode dar. Ainda está no começo, estamos construindo, mas essa é a base dele. Obrigado.
Obrigada, Matheus e Luísa, foi ótimo. E a gente está aberto a perguntas agora, nós estamos abertos a perguntas, o que vocês acharam, enfim. Dos desdobramentos, do que já foi feito. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que a gente ainda está com medo de parecer burro. E ser burro mesmo, né? E eu tô me resguardando aqui. É uma curiosidade, só a título de curiosidade. Naquela pesquisa com 480 participantes que foi publicada na Temas, Psicologia, a gente falei que os conteúdos positivos não influenciaram positivamente, mas a gente ficou no limite. Porque deu o valor de P foi 0,056. Quer dizer, os homens, no caso, né, quase foram influenciados, né? Teve um indicativo que não foi depois, a gente teria que fazer uma pesquisa com um número maior de participantes do sexo masculino, pelos silogismos positivos. Houve uma. Quem sabe os homens, agora uma dúvida, quem sabe os homens são mais vaidosos, né? E as mulheres são mais críticas. Estou falando uma brincadeira, mas eu estou falando acima de um dado, né? Um dado que não foi esclarecido, mas que é interessante, né? Eu acho que esse desdobramento de fazer uma coisa mais vinculada a situações, problemas cotidianos, eu acho que de repente vai mobilizar bastante. Não sei o que vocês acham disso. Claro que a gente vai ter preocupação de não falar nem entrarmos em questões políticas específicas, nem religiosas, não isso. Os problemas seriam, né, que a gente está falando da pandemia agora, mas de uma maneira não faremos juízos de valor ou tomaremos partido, né? Porque tem que ter um cuidado quando você aplica uma situação de problema, nesse sentido, já porque eu estou manipulando conteúdos negativos, ou fazer uma crítica que possa parecer que eu estou reforçando algum preconceito, algum tipo de estereótipo. Não é esse o objetivo. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado na construção desses conteúdos, né? Quando a gente fala relação profissional, uma crítica, claro que o aluno deve estar percebendo, quando está fazendo a tarefa, que não é uma opinião minha, que é uma tarefa, né, que envolve uma manipulação aí de estímulos, né, que não é uma opinião minha criticar a profissão. Mas com isso envolvendo, por exemplo, uma situação de uma minoria, alguma coisa desse tipo, eu estou evitando entrar nesse tipo de questão, né? Por isso que eu falei com a questão profissional, agora com a pandemia e situações, conteúdos negativos relacionados à violência, assalto, violência contra a mulher, coisas que saem nos jornais, mas não trabalhando com minorias ou com grupos que já são muito estereotipados, né, e que sofrem esse tipo de coisa, quer dizer, porque poderia ser mal interpretado esse tipo de tarefa. Então, eu evito entrar nesse campo, né, não sei. Mas, em relação à profissão, não, porque eu acho que não ficou claro para o aluno que não era uma opinião minha ali, né? E não era uma coisa que eu fizesse uma crítica a uma minoria específica, alguma coisa desse. É claro que se isso pudesse ser feito sem ser visto como alguma coisa que reforce um preconceito, algum estereótipo, seria interessante ver como é que isso influencia, né? Se você, por exemplo, apresenta uma tarefa, né? Se o indivíduo lê uma reportagem, porque as fake news, elas trabalham muito com isso, com os estereótipos, com preconceito, com racismo, com homofobia, com esse tipo de coisa, né? Nas entrelinhas, então, por isso que elas são muito facilmente palatáveis, primeiro elas acionam o sistema 1, o sistema mais rápido, automático, o emocional do sujeito, tanto que ela sempre passe logo para 100, não sei quantas pessoas que você puder, elas pedem para você ser rápido no compartilhamento daquele negócio, você não precisa não pensar,
Você pensar, você vai ver lá, isso aqui é mentira. Não é possível, sei lá, João de Deus está agora acoplado com o Supremo Tribunal Federal, fazendo um negócio maluco. Tem umas coisas que, como é que pode João de Deus lá se fazendo suruba, não sei com quem, quer dizer, um negócio que você vê que não tem sentido, não tem, entendeu? Ele convidar o pessoal do Supremo Tribunal Federal, mas as pessoas acreditam, entendeu? Não, porque você não gosta do fulano de tal, não gosta do Gilmar Mendes, não gosta não sei de quem, então você vai lá e vai dizer que, né, que é bem provável que ele esteja com João de Deus fazendo pedofilia, não sei aonde. Isso, na verdade, é tão improvável isso, você pensar bem, é tão improvável, mas as pessoas acreditam, no primeiro momento, porque vai em consonância a antipatia que você tem por fulano de tal, por partido tal, ou simpatia pelo partido tal. Então, é muito eficaz a fake news nesse sentido de acionar, né, essa coisa do automatismo, a pessoa não pensa. Né? Por quê? Porque vai fazer uma consonância com a sua crença. A sua crença é aquela crença distorcida, aquela crença enviesada de que fulano é bom, fulano é mal. Quer dizer, a coisa da calúnia também favorece muito, né, os indivíduos acreditarem facilmente na calúnia. Quer dizer, mas a estrutura da fake news é muito igual, né? É sempre calúnia, é sempre uma coisa fora de propósito, né? Mas as pessoas acreditam, mesmo sendo totalmente aparentemente fora de propósito. Isso que é interessante, né? E algumas pesquisas do Kahneman, um livro interessante, Rápido e Devagar, do Kahneman, Tversky morreu jovem, eles eram muito parceiros. E ele fala que as pessoas acreditam mais nas mentiras, nas fake news, nessas coisas mais enviesadas, mais distorcidas do que na verdade. Mas, né, se você contar uma história, porque elas descem mais redondas, elas descem mais com uma causalidade pronta, né? Enquanto as informações, a realidade é mais complexa, tem mais meandros, é multicausal, né? Ela não tem uma relação de causa e efeito tão clara, né? São muitas coisas envolvidas, mas as pessoas preferem as coisas que descem redondas. Normalmente essas informações que vêm, né, com objetivos escusos, elas vêm para isso, porque elas têm uma relação tão perfeita de causa e efeito, o culpado é fulano, fez isso, quer dizer, então as pessoas acreditam, né? São mais, porque elas também não exigem carga cognitiva, elas não exigem que você pense, que você compare, que você julgue, que você leia outras coisas, que você pesquise, né? Não tem reflexão cognitiva, né? Então a gente está pensando em por esse caminho. O que vocês acham? A escala relacionada à pandemia, que a gente não conhece muito bem. Vocês conhecem alguma escala já publicada? Você que trabalhou com isso, Aline, um pouco, sobre a pandemia, mas a gente não tem traduzido ainda, provavelmente, mas com os conteúdos, né, com os itens já né, voltados para a pandemia. Vocês conhecem alguma coisa já aqui no Brasil, ou então internacionalmente? Né, não uma escala de ansiedade, não uma escala de estresse, mas uma escala que já tenha já os itens com texto sobre a pandemia. A gente encontrou essa desses indianos, mas a gente não conhece muito, não. O que eu tenho, a gente pesquisou, quando fizemos um levantamento, muitos pesquisadores criaram seu questionário. Uhum. Outros utilizaram escalas e fizeram correlações, né? Avaliar as relações entre as medidas. Uhum. Mas questionário, assim, voltado mais assim, para a questão de conhecimento, as medidas preventivas, e fizeram relação com essas variáveis. E aí tem vários grupos, com profissionais de saúde, outros com dentistas, outros, são uma miscelânea assim, de grupos. Logo no boom mesmo, em fevereiro, né? O Brasil ainda estava acordando, a Singapura, a China já estava trabalho queimando já, várias publicações, e aí tem artigo que já diz o questionário assim, que foi feito por eles, elaborados, baseados em manuais, como medidas preventivas, né, orientações, e aí eles colocaram no questionário e lançaram. Então, assim, muitos itens foram inspirados nos manuais. Mas esses são questionários que cada um criou o seu, eles não estão usando o mesmo questionário em várias pesquisas, né? Sim,
porque até que é compreensível, né? Porque foi logo sim. no início, então, eu acredito, né? Houve mobilização para poder ver como é que está a situação, porque lá fora é comum doenças infecciosas. Aqui no Brasil é coisa nova, assim, nesse tipo de magnitude, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho alguns artigos que eu posso encaminhar para a equipe dar uma lida e pensar um pouco. Assim, eu fiz esse levantamento dessas pesquisas foi logo em março, né? Então foi muita coisa, uma miscelânea de coisas, e a gente teve que fazer um filtro aí. Foi bem trabalhoso nesse aspecto. Várias ideias, poder fazer aqui no Brasil também, mas tem alguns questionários que eles publicaram inteiro, para a gente ler e analisar. Ótimo. Se você puder depois disponibilizar alguns que você acharam, alguns que você achou mais interessante, assim, que seria nesse sentido, né? Que faça, por exemplo, coloque itens fazendo situações, né, onde o indivíduo se identifique com aquela, positivos e negativos, né? Vamos supor. Como essa escala que o Matheus achou, né, Matheus? Ela tem essa característica de ter alguns aspectos, meio a meio, 12 e 12, são 24, são 12 e 12, São Matheus? 21 itens. 21 itens? 24, são 21 itens. 21 itens. Não, são 21. Mas é meio a meio, assim, que vocês acharam? É uma escala que foi utilizada por esses autores. Eles fizeram uma adaptação também, com específica, né, foi construída por eles, quer dizer, baseada na Short Hair, no Shai, né? Mas eu não sei a quantidade de itens aí, positivos e negativos. Acho que é meio a meio, mais ou menos, né? Quer dizer, se são 21, não é meio a meio, deve ser 10. O questionário que tem aqui, que eu estou recordando, eu acho que eu vou mandar para vocês e vocês olham, mas eu acho que vocês vão ter que adaptar conforme necessidade. Porque o objetivo deles não foi... É diferente da sua equipe, né? Mas aí, quem sabe, né? Olha, lê e tem inspirações. Tá ótimo. Obrigada, Aline. Obrigada. Obrigada. Mais alguma observação, pergunta? O pessoal que tem agora também que dá boas-vindas ao Rodrigo, que vai ser meu próximo bolsista. Está presente, né, Rodrigo? Tenho também as colaboradoras que vão participar como voluntárias, Aressa e Isadora também, que estão presentes aqui hoje. Se eu pudesse, ficava com todo mundo, não gosto de ninguém vai embora. A Luísa já está no mestrado, mas a gente, né, não sei se você sente isso também, né? A gente quer manter todo mundo, né? Aquela galinha com os filhotinhos, né? Agora que a Luísa está ficando boa, né? Não pode ir embora. Quer dizer, ela sempre foi boa, né? Mas agora ela está excelente, né? Como é competente essa Luísa, né? Obrigada. Realmente muito. A exposição dela é de uma clareza, né? Muito, muito boa. O Matheus também, né? Fez uma ótima apresentação. Mas a Luísa já está mais madura, né? Já está aí agora na mestranda. Muito, muito bom. Isso dá muita satisfação para a gente, né? Começou aí com a professora Simone, né? E outros professores também que já tiveram aí nessa tua trajetória, né? Mas é isso mesmo, né, Simone? Isso é um pouco a coisa da mãe com os filhos, né? Que tem que ir largando eles também para o mundo, né? Claro. Mas a gente sente, né? A gente sente, eu gostaria que estivessem sempre ali, né? Claro, claro. Agora estou usufruindo dessas pessoas maravilhosas aqui também que estão perto de mim, né? E a Luísa também anda sempre perto, né? Isso é muito bom, né? Isso nos faz sentir bem esse calorzinho, né? Agora tem a Aline,
aqui também que tem sido fantástica, né? Uma parceirinha de ouro, né? Como vocês podem ver. E outros aí, né, que estão aí, o Wanderson, a Michele, a Érica, né? E é uma equipe realmente, agora as meninas da iniciação aí que estão também começando, já estavam um pouco, né? A Camila aí, que é também uma aquisição ótima, né? A Cristi já estava por aí, agora chegou a Nara bem fresquinha, está entrando aí no 3º período do curso, né, de graduação, mas já vem também com aquele potencial, né, para isso é ótimo. Realmente, né? Mas é assim, eu acho que nós temos essa coisa dessa renovação também, né, Simone? Claro, claro. Chegando o Matheus aí, eu já vi que ele já chegou com personalidade também, né? Vai ser claro. Uma parceria excelente. As outras meninas lá ainda não estão aí sem imagem, né? Mas eu imagino que também são muito interessantes, né? A Isabela e essa outra menina que tem um nome mais incomum, né? Como é? A Aressa. Areza. A gente começou agora, já fiz a seleção agora esse mês e começa no próximo mês. Mas eu já conheci a Areza, já foi meus alunos, o Rodrigo foi meu aluno, também já conheci aqui do projeto, ele foi seu monitor também, né, Hernandes? Rodrigo, né? Sim. É uma pessoa muito interessada. Muito interessante. Né? A Areza também foi minha aluna, a Isadora ainda não foi, mas provavelmente vai ser, né? Então, vai ser, eu acredito que vai ser uma uma parceria muito boa também, com certeza. Sem dúvida, né? Como foi com o Luísa e com o Matheus. O Matheus já tá largando também? Ele está saindo, você vai se formar, né, Matheus? É mesmo? Mas eu acho que essas pessoas nunca foram meus alunos, né? Eu não me lembro Não, professor. Eu e Matheus fomos da mesma turma, entramos juntos e o senhor estava em ano sabático. Ano sabático não, acho que era da pós-doutorado. Em 15 vocês devem ter entrado, Isso. Né? E aí nós tivemos a aula. Como o tempo passa, né? Passa tudo muito rápido, né? Pois é. Bom, a Luísa, claro que eu já me lembro da Luísa, porque está aí já há bastante tempo que nós estamos convivendo, né? Mas o Matheus, para mim, eu achei que ele estava chegando, vai ver que vai começar agora. Não, porque o Matheus substituiu a Luísa teve que sair antes do tempo. Ela teve que sair em final de janeiro. E o Matheus entrou em fevereiro, porque era o restinho da bolsa, porque ele tinha outra bolsa anterior. E a Luísa saiu, então ele ficou mais tempo antes num projeto de extensão comigo. Depois ele veio para o projeto de iniciação científica. Muito bem. E aí agora vai para o mestrado ou não, Matheus? Você está pensando, Matheus? Estou pensando em ir. Ano que vem. Estou pensando. Que bom. Então, agora quando é que tu te formas? Agora em dezembro. Esse semestre. Vai abrir o edital agora do programa aqui da UERJ, né? Vai estar normal, o processo é normal, tá? É normal, né, Hernandes? Não, está o processo pandêmico, né? Eu sei, mas vai ter a mesma quantidade de vaga, vai ser mais ou menos, ou vai ter uma redução? Não, um pouquinho. Eu acho que alguns professores deram uma reduzida. Mas vai ser um processo todo remoto, né? Simone, com as provas, assim, aquelas provas presenciais já não acontecerão mais, né? Sei. Aí mudou um pouquinho o processo, mas vai acontecer, né? Eu achei que reduziu um pouquinho as vagas, assim, eu acho que alguns colegas deram tiraram um pouquinho o pé do acelerador, digamos assim, né? Sei. Mas ainda tem um número bom de vagas lá, todos estão oferecendo vagas, né? Que bom. Para mestrado e tal.